Estamos iniciando mais um podcast para o nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação 2024 do Unisalesiano. É o CIT 2024. E para isso convidamos aqui o professor dos cursos de engenharia do Unisalesiano, professor Norberto Januário Pereira, e o nosso convidado especial, o engenheiro mecânico Gabriel Coelho Rodrigues Álvares, ex-aluno nosso dos cursos de engenharia mecânica, mestre e doutorando pela Unesp de Ilha Solteira, que vem nos trazer aí um tema bastante interessante da atualidade, que é motores de combustão interna e as perspectivas futuras. Eu gostaria então, o professor Norberto, que fizesse sua apresentação e logo em seguida o engenheiro Gabriel, que nos traz aí essa oportunidade aí de discussão sobre esse assunto. Bem-vindo a todos aí a esse congresso, né, a esse podcast, né, sobre motores de combustão interna, com a presença aqui de um ex-aluno nosso, né, e falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante nos dias de hoje. Tá? E nós temos muitas questões a ser levantadas aqui com o Gabriel, e ele vai estar depois explanando para nós a respeito de tudo isso. Tá? Como o professor Nelson já falou, né, eu sou professor aqui de motores de combustão interna, e eu acho que esse é um momento importante para nós estarmos falando sobre isso. Bem-vindo a todos e aproveitem esta nossa explanação que vai ser realizada pelo nosso ex-aluno Gabriel. Bom, primeiramente quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui hoje, né, num congresso tão renomado como o CIT, a convite do professor Nelson, professor Norberto. É um prazer estar participando aqui hoje, meu muito obrigado. Fazendo uma breve explicação sobre a minha trajetória com motores de combustão interna, então só para contextualizar, eu venho de uma oficina de uma família já tem uma certa tradição na área de mecânica. Então começa lá com o meu tataravô com oficinas, meu avô, meu pai, enfim. Então teve uma ordem cronológica aí, né? Então eu praticamente nasci dentro de uma oficina aí, né? Vivi uma vida dentro da oficina. E aí vim para me graduar aqui no Unisalesiano. E aí, durante o período de graduação, desenvolvi alguns projetos que me permitiram ter o contato ainda maior com a parte de motores de combustão interna. Inclusive, fiz a disciplina com o professor Norberto. Isso é muito interessante. Ao término da minha graduação, eu acabei indo para a Ilha Solteira, para a Unesp de Ilha Solteira, com o objetivo de desenvolver um projeto nessa área de motores de combustão interna. E aí, por indicação, inclusive, dos professores aqui do Unisalesiano, o professor Paulo, que me ajudou, o professor Daniel, o professor Nelson, então, inclusive, eles colaboraram com essa indicação, com esse início, né, da minha carreira na pós, principalmente voltado na área de ciências térmicas. E aí iniciei, então, essa parte de estudos na área de motores de combustão interna, no qual eu acabei me aprimorando, né? Então, inicialmente, comecei com o desenvolvimento de eixo comando de válvulas. Então, perfeito. Durante o período de mestrado, desenvolvemos alguns trabalhos. E aí, atualmente, agora no doutorado, nós temos alguns projetos que desenvolvemos lá nessa área de motores de combustão interna. E isso trouxe... Desculpa. Isso trouxe uma certa facilidade para você, né, Gabriel? Porque você sempre esteve envolvido, né, com motores, né? Sim, sim. E tanto nos cursos de graduação aqui, que a gente via que o interesse, né, você sempre sobressaía nas questões de motores, né? E agora, depois no seu mestrado, tá? Quando você realizou, você sentiu, assim, alguma dificuldade na execução desses trabalhos de motores? É assim, professor, o que acontece? Eu tinha um contato muito físico com essa parte de motores, né? Aqui ainda na graduação a gente acaba aprendendo muita coisa que a gente não vê. Muitas vezes você tem um contato prático, mas às vezes você acaba não se perguntando por que acontecem alguns fenômenos.
E aí depois, quando eu fui fazer realmente a parte de estudo, e aí um estudo dirigido sobre determinados assuntos, aí que você acaba tendo realmente um contato, e aí você começa a ver a termodinâmica que a gente vê em sala de aula, mas aplicada. Então ela é muito mais aplicada ao motor, a princípios de funcionamento, e a gente começa a observar algumas estratégias de funcionamento, algumas estratégias de montadora, que são estratégias para poder reduzir emissões, para poder ter uma performance melhor no motor. E qual seria assim, o objetivo principal dessa pesquisa sua, voltada aí para motores de combustão interna, dentro de um curso, logicamente, né, já foi o mestrado e agora deve ser sua tese de doutorado também, né? Uma boa pergunta, professor Nelson. O meu trabalho é o desenvolvimento de um novo sistema de eixo de comando de válvulas que permite variar a duração de abertura da válvula de admissão. O objetivo disso é única e exclusivamente aumentar a eficiência térmica do motor, ou seja, melhorar a eficiência térmica. Sim. E, em decorrência disso, reduzir emissões. Então, esse projeto meu, ele é submetido a um órgão, uma ação de fomento do governo que chama Rota 2030, que atualmente ela migrou do nome Rota 2030 para o nome Mover. Então, se você pesquisar hoje Mover, é o antigo Rota 2030. Sim. Esse Rota 2030, o governo tinha um intuito de promover, de financiar ações que promoviam redução de emissões nos motores de combustão interna. Perfeito. E também ele tem dois viés. Ele tem a parte de eletrificação, né, que é um dos temas também bastante atuais, e a parte de motores de combustão interna. Então, eles acabam caminhando, de certa forma, em paralelo, aí, juntos, em termos ao futuro da mobilidade, né? Perfeito. Exato. Existe, Gabriel, uma certa diferenciação nesse seu estudo? Quando você compara os motores Otto e diesel, tá, no desenvolvimento do seu estudo, ou não? Existe sim, professor. Isso é um tema bem recorrente. Quando a gente compara os dois ciclos, motor diesel ele acaba tendo uma eficiência maior por conta de umas condições de operação dele que são favoráveis. E o que se busca hoje, de certa forma, é a gente caminhar o motor Otto em rumo às condições de operação de um motor diesel para que você consiga atingir essas eficiências. Certo. Então, existem alguns objetivos. Por exemplo, trabalhar com relações de compressões cada vez mais altas. Só que o que acontece no Otto é que a presença do combustível durante o período de compressão ele acaba dificultando esse aumento da relação de compressão. Perfeito. E aí acaba se adotando hoje, atualmente, algumas estratégias que são injeções estratificadas. Então, injeções pulsadas, injeções tardias, para que você consiga operar com relações de compressão maior, sem que ocorra o fenômeno de knock, que é um fenômeno que é indesejado nesses motores. Perfeito. A gente está vendo que existe, então, uma grande preocupação ainda, né, das universidades aí como centro de pesquisa, né, professor Norberto? Sim, como é o trabalho do engenheiro Gabriel aí, em relação aos motores de combustão interna, a melhoria deles para que seja mais eficiente, e a questão do meio ambiente está envolvido aí, né? E, então, não é um ciclo que vai terminar agora, né? Em relação sim. assim, porque existe uma perspectiva muito grande ainda de que ele continue, né? Mesmo em relação aos motores elétricos que estão chegando, né? Sim, o que vai acontecer é o seguinte, o motor de combustão interna, ele ainda vai ser um bom protagonista durante bastante tempo ainda na área de mobilidade. A gente costuma dizer que o futuro ele vai ser eclético. Sim. Então, ele vai ter de tudo no futuro. Por quê? Perfeito. O que acontece muito é o seguinte, onde o motor elétrico apresenta uma altíssima eficiência é onde o motor de combustão apresenta uma baixa eficiência. Certo. Geralmente, quando ele opera com baixa carga e baixas rotações. É nesse ponto que o motor de combustão interna ele não é muito eficiente. Mas quando você começa a operar com ele em grandes cargas, rotações ideais, então esse motor ele começa a ter uma eficiência muito maior. Muito maior, né? E o motor elétrico, ele acaba acontecendo o seguinte, então para você andar em velocidade de cruzeiro ou rotações mais altas, ele acaba perdendo um pouquinho a eficiência. Tá. E ainda você acaba tendo, hoje tem o problema do elétrico, a condição de carregamento para longas distâncias, né? Então, o elétrico, ele é muito bom hoje quando você tem pequenos trajetos. Por quê? Você tem uma bateria pequena, você carrega uma massa menor
E aí, o fato de carregar uma massa menor, você tem uma autonomia menor. Quando você começa a aumentar essa autonomia, você coloca mais peso, você acrescenta uma massa maior ao veículo. E chega a um determinado ponto que para você aumentar 100, 200 quilômetros a mais, ou seja, você rodar 800, 1.000 quilômetros, você começa a ter baterias muito grandes, com a massa muito pesada. Perfeito. E aí o que acontece? Essas baterias muito grandes, para você rodar pequenos trajetos, acaba fazendo com que a eficiência seja menor. Sim, ou seja, se eu tenho um veículo que é para rodar 1.000 quilômetros de autonomia elétrica, ele vai carregar uma bateria de 600, 700 quilogramas. E aí ele vai rodar só num breve período, ele não precisaria carregar toda essa massa. Mas ele carrega por conta da grande autonomia. Entendi. E aí a eficiência acaba ficando reduzida por conta de carregar essa massa extra. Perfeito. Quando você pega um motor de combustão interna, você tem a facilidade da velocidade de abastecimento. Então você não precisa de carregar uma massa. Primeiro, uma massa não é tão elevada como a massa de uma bateria. E o outro ponto é que quando você para num sistema de abastecimento, ele é... Muito 20 vezes mais rápido do que um... Exato. Existe, assim, dentro dessa perspectiva, algum estudo atual, né? Na atualidade, em relação a custo-benefício, por exemplo? Porque muito se fala, né? Da economia dos carros movidos a bateria, mas é o que você está explicando agora também. A questão da carga muito pesada, a eficiência menor, né? Existe algum estudo sobre a questão do custo-benefício? Olha, o que a gente fala muito, assim, no futuro, que a gente vê principalmente para o Brasil, porque isso é muito de região para região. Sim. Quando você pega um país europeu, por mais que ele tenha um deslocamento grande, geralmente o que eles consideram como deslocamento grande é 200 km, 100 km. Isso é tranquilo para um veículo elétrico. Tá. Perfeito. E faz muito sentido um veículo elétrico, porque ele vai operar muito em regiões de trânsito, regiões que vai andar em rotações muito baixas. E o motor de combustão ele acaba tendo uma certa dificuldade em termos de eficiência para operar com alta eficiência nessas condições. Então, assim, a preocupação principal é em termos de emissões. O veículo elétrico, ele depende muito da onde vem a fonte de energia. Sim. Se essa fonte de energia vem de uma termoelétrica de carvão, vem de uma termoelétrica de combustível à base de petróleo, isso acaba... Ele não é o que se vende, na verdade. Perfeito, o que se vende é que ele é zero emissões. Exato. Na verdade, ele é zero emissões local. Então, faz muito sentido o veículo elétrico para você despoluir um grande centro. Então, você pega São Paulo. Tem aproximadamente quase 1 milhão de veículos. Você pega lá a Grande São Paulo, imagine 1 milhão de veículos poluindo localizadamente ali. Mas o fato de você usar o elétrico não significa que ele não vai poluir. Você só vai tirar a poluição do grande centro. Vai migrar ela para uma área externa. Né? É local. Exato. Então vai migrar do local. E aí vai depender muito da fonte energética. Perfeito. Se essa fonte energética vem de uma fotovoltaica, vem de uma hidrelétrica, aí é uma energia mais limpa. Isso vai acabar poluindo menos. Por outro lado, se ela vem de uma termoelétrica, você acaba não tendo um saldo tão positivo em termos de despoluição. Perfeito. O que acontece também, um estudo que se tem tem uma grande taxa de poluição que você paga à vista, vamos assim dizer, só pelo fato da produção da bateria do veículo. Certo. Então, quando você compara um veículo a combustão e compara um veículo elétrico, hoje o que se fala é em torno de 80, 90 mil quilômetros de um veículo a combustão poluindo, você paga de poluição, vamos assim dizer, você polui para poder produzir a bateria do elétrico. Ou seja, o saldo de despoluição, o saldo de descarbonização, você só vai obter a partir desse veículo ter operado os seus 90, 100 mil quilômetros. Sim. Certo? Então, a partir disso, você vai ter um saldo positivo se você usar uma fonte de energia limpa. Se você não usar uma fonte de energia limpa, isso vai acabar se prorrogando, vai acabar aumentando esse valor. Então, sim. Então, assim, só terminando, professor, o que acontece? A gente fala que o futuro vai ser eclético. Então, o que se vê? O que se vê é o seguinte: veículos pequenos para grandes centros urbanos vai ter uma tendência, sim, a ser mais eletrificado ou elétrico. Veículos de passeio que a pessoa vai fazer grandes translados,
ele vai ter uma tendência a ser híbrido, que é uma excelente solução, principalmente para o Brasil. E, infelizmente, por exemplo, os veículos de carga, como caminhões, veículos rodoviários, esses ainda vão ser por a combustão durante um bom tempo ainda que esses motores vão se tornar mais eficientes. Então, ele vai ser durante um bom tempo. E eles vão ter algumas eletrificações que vão colaborar. Por exemplo, hoje já tem algumas carretas que recuperam a energia da frenagem. Então, algumas formas inteligentes de você aproveitar o recurso energético, mas o protagonista da mobilidade ainda vai ser o motor de combustão. Perfeito. Então, você comentou aí, o Gabriel, a respeito dos híbridos, né? Que vai ser uma grande vantagem, né? Em relação ao que nós temos comparado com os outros motores aí, outros carros que tem que estar fazendo carga. Mas a minha pergunta é, se nós compararmos o motor de combustão interna, o diesel, por exemplo, com os motores, o mesmo Otto, comparado com os motores elétricos, tem algum estudo assim relativo à vida útil, por exemplo, de algum deles comparado, assim ou não? Olha, professor, assim, isso é muito relativo, né? Ainda tudo é muito novo, então a gente, por exemplo, talvez o veículo elétrico que se tenha maior quilometragem, tenha, sei lá, 200, 300 mil quilômetros, a gente ainda não tem valores ainda significativos. É muito recente. É muito recente, exato. Então, não dá para criar um histórico. Criar um histórico, né? Porque não tem nada comparativo. Exato, né? porque então, assim, é recente. Então, para criar um histórico, você precisa de ter uma história e aí você fazer análise dessa história, do comportamento. Mas assim, o elétrico tem muito menos partes móveis. Uma quantidade muito menor de partes móveis. Menor quantidade de partes móveis tem uma tendência a ter uma durabilidade, uma vida útil maior. Então, isso é fato. Ele vai acabar tendo uma vida útil maior, sim. Com relação ao híbrido, o híbrido ele tem se apresentado uma excelente solução, principalmente no Brasil, quando a gente utiliza o híbrido a etanol, por exemplo. Certo. Então, se vê uma previsão e um investimento em termos de Brasil, é para o desenvolvimento de veículos híbrido a etanol. Então, isso a gente vai ver muito em aplicação em larga escala. Por quê? O híbrido ele tem uma característica que a bateria é muito pequena, então ela é para rodar ali... começa ali os híbridos convencionais, que não são os plugins. Os que não são plugins, abaixo de 10 km a bateria, a bateria do sistema híbrido. Sim. E aí, você pega ali os híbridos plug-in, autonomia de 50 a 100 km ali de autonomia. Perfeito. Bateria um pouco maior, para você carregar, fazer um sentido, você usar ele mais no modo elétrico na cidade. E quando você vai para fazer uma viagem, você usa um motor de combustão. Sim. Então, cada um na sua... Você usa o melhor dos dois mundos ali. Tá. E aí, o que acontece? A poluição para produzir essas baterias são muito menores. Então, vamos falar assim que o saldo de poluição, de emissão de CO2 é muito menor. Muito menor, né? Além disso, existem estudos, inclusive, pode pesquisar lá na Anfávia. A Anfávia, ela faz pesquisas, inclusive mencionando isso. Uhum. Que hoje se apresenta em termos de despoluição, em termos de redução de emissões... O híbrido tem uma emissão menor, quando ele é operado com etanol, muito menor do que o próprio elétrico. Do que o próprio elétrico. Do que o próprio elétrico. Por quê? Porque o híbrido, ele acaba tendo uma eficiência do conjunto todo maior. E aí, além disso, você utiliza o etanol, que é um combustível renovável. Quando você utiliza o combustível renovável, a cadeia de carbono do etanol ela é consumida pela planta. Perfeito. Ela não é perfeita porque ainda usa-se boa parte dos máquinas e implementos e tudo mais para produzir o etanol, ela acaba utilizando combustível oriundo do petróleo. Mas quando essa dependência não tiver mais, quando as próprias máquinas utilizarem etanol e tudo for etanol, ele vai ser um combustível completamente limpo, porque na cadeia de carbono a emissão que é feito pelo motor, ela é absorvida pela planta. E aí você tem um combustível 100% renovável. 100% renovável. E você que está envolvido aí, né, Gabriel, aí dentro de uma universidade pública, aí, logicamente tem investimentos bastante considerável para esse tipo de pesquisa, né? Em termos de Brasil, você acha que nós estamos num patamar bastante considerável em relação a outros países que produzem esse tipo de energia?
para automóveis, por exemplo? Olha, o que eu vou falar, assim, Brasil, em termos de pesquisa com etanol, o Brasil é pioneiro. Etanol, Então, né? com relação à pesquisa com etanol. Tanto que é muito comum, por exemplo, algumas tecnologias do Brasil serem exportadas para fora no âmbito de etanol. Perfeito. No âmbito de motores de combustão interna, é complicado, porque assim, várias montadoras do nosso país, elas são montadoras estrangeiras. Elas não são de origem brasileira. E as pesquisas são E tudo aí- feitas lá fora, E as né? pesquisas Exato. acabam sendo feitas Sim, lá. tá. Então, inclusive, várias empresas precisam pedir autorização quando vai fazer um desenvolvimento ou uma pesquisa aqui no Brasil, Aham. pedir uma autorização para fora para que elas possam colaborar Entendi. com essa pesquisa. Perfeito. Então, de certa forma, acaba tendo o Brasil passa por essa dificuldade por não ter montadoras que são nacionais, que são 100% nacional. Exato, 100% nacional. E aí- A grande maioria, apesar de fazer a parte de montagem, mas geralmente o desenvolvimento, a parte a parte de desenvolvimento de produto, a parte de P&D, ela é feita lá fora Lá e depois já vem depois pronto, né? importado para cá. Então, o que acontece com o Brasil? Geralmente a tecnologia que é feita, eles pegam a tecnologia que é feita lá fora, trazem para o Brasil, e aí, por exemplo, no caso do desenvolvimento de um veículo flex ou flexibilizar o motor para operar com etanol, aí todo esse desenvolvimento, calibração, controle de emissões, aí é feito aqui interno, certo? Então, pesquisa com etanol, o Brasil é pioneiro, inclusive várias tecnologias, como sensor de oxigênio preparado para esses motores que operam com etanol, toda essa parte de tecnologia no âmbito de etanol, o Brasil até exporta essa tecnologia, Perfeito. mas da parte do motor ela acaba sendo importada. Mas existe, Gabriel, existe nessa transferência aí de tecnologia, desenvolvimento lá fora para depois trazer ao Brasil, existe vamos dizer assim, uma equivalência, um tempo real de o que é lá vem para cá nas mesmas condições ou então vem com algumas ressalvas que aí depois é que vai ser incrementado por aqui? Olha, professor, assim, no passado foi bem pior essa relação. Então, assim, Certo. no passado demorava-se muito mais. O que a gente via? Saiu uma tecnologia lá fora, depois de 5, 10 anos vinha para o Brasil. Hoje o que acontece? O Brasil tem se aprimorado bastante na área de tecnologia e o Brasil tem adotado bastante as normas europeias de emissões. Tá. Então, hoje o grande calcanhar de Aquiles para você homologar um veículo aqui no Brasil é passar em emissões, assim como é na União Europeia. E aí existem países que acabam atrasando um pouco a adoção dessas normas, desses níveis de atendimento de emissões. Perfeito. Então, por exemplo, o Brasil hoje ele leva em torno de uns 3, 4 anos para adotar. Então, quando sai uma norma europeia lá, eles pegam esses níveis e aí colocam em desenvolvimento no Brasil e levam um certo período. O fato de levar esse período, às vezes, deixa a montadora com uma margem maior para poder empregar essa tecnologia Perfeito. no mercado interno. Então, assim, não vou falar que não tem um certo delay, tem, Perfeito. mas geralmente ele é moldado pelas normas que são exigidas no país. Se você tem uma norma mais flexível, não tem por que eu mudar uma condição, uma plataforma Verdade. e tudo mais. Aham. Então, né, ele depende muito da estratégia do governo. Se o governo adota os níveis de emissões mais rápido, e aí acaba as montadoras tendo que empregar a tecnologia numa velocidade maior. Tá. Muito bom. Então, isso Levando-se em consideração, né, toda essa estratégia que é traçada aí, e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, existe a perspectiva de que, logicamente, que os nossos alunos, num futuro muito próximo, aí, possam também se envolver e se engajar nesse sentido, né, Gabriel? Que recado você deixaria para eles, né? Olha, com certeza, professor Nelson, o que eu vejo assim, cara, a gente tem montadoras chinesas assim, se instalando no nosso país. Isso. O que eu tenho visto, por exemplo, uma das montadoras chinesas assim, está precisando muito de recurso de engenheiros, então para a construção do Parque Fabril, para começar o processo de montadora. Então, assim,
nós passamos por um momento no Brasil que teve, principalmente aí no pré-pandemia e durante a pandemia, teve algumas montadoras que se desinstalaram e isso acabou reduzindo a demanda do mercado. E agora nós estamos no processo contrário. As montadoras estão se reinstalando e aí houve algumas substituições, né? Algumas saíram, outras chinesas estão se instalando. Sim. E aí, se você entrar mesmo no portfólio deles, eles estão assim procurando engenheiros que consigam trabalhar. E aí, o que seria o meu recado para os alunos? Cara, busquem durante a graduação se desenvolver pessoalmente e busca uma área de atuação e começa já a estudar. Então, não fiquem só, por exemplo, é lógico que é muito importante a aprender durante a graduação, mas ele vem e pergunta para o professor Norberto, como eu posso me aprimorar nessa área de motores, que seja a área de motores, que seja a área de materiais, qualquer área. E aí, o Salesiano aqui, assim, tem plena condição de estar auxiliando o aluno. Então, eu falo que, na verdade, depende mais do aluno em se desenvolver, em buscar, em correr atrás, do que o professor tá ali para passar a informação. Mas depende do aluno, ele está preparado em buscar isso, né? Porque se a pessoa se ela não tiver vontade, se ela não quiser, não vai, né? Não vai, exato. Porque a estrutura da escola, você sabe, é uma, né? Todas as escolas, ela tem que seguir aquilo ali. É uma estrutura acadêmica, não tem como. Mas dentro dessa estrutura, logicamente, tem todos os professores com suas experiências aí, né? E buscando até parceria, como é o caso da Unesp aí. Exatamente. Né? E o que eu vejo, assim, aqui a gente tem muitos professores que têm experiência nessa área de indústria. Exato. O cara vem da indústria, pô, é um recurso fenomenal. Então, o que eu vejo? Os alunos têm, se o cara quer se desenvolver, procure, vai atrás, busque. Para poder ter, não passe pela universidade só como uma passagem, mas tire 100% de aproveitamento durante essa trajetória. Perfeito. Né? Então, se envolva em projetos. Aqui tem o projeto do Fórmula lá, busque atrás. Muitas vezes, nesses projetos, você fala assim, pô, mas é difícil. Cara, é difícil. Não é fácil. Mas você aprende muito nessas dificuldades que você vai encontrar no dia a dia, nesse desenvolvimento. E os professores estão aqui para auxiliar. Né? Então, tem que buscar, não pode ter vergonha de, vou ter vergonha de procurar o professor. Não, de jeito nenhum. Os professores estão abertos para isso. Então, mas você vê, Gabriel, o que você está dizendo é muito importante, principalmente para esses alunos, professor Nelson, que estarão assistindo depois desse podcast, para ver que tem que ir atrás. Sim. Não pode ficar sentado só esperando cair no colo. Não. Exato. Tem que ter um interesse próprio, como você bem mencionou aí, de pesquisar, procurar ter interesse. Porque o campo tem, profissional, o campo tem. O aluno precisa mostrar o interesse e depois se lançar no mercado, numa graduação, num doutorado, entendeu? Que outras oportunidades vão aparecer, mesmo no campo profissional, muito melhor. Na verdade, assim, quando a gente fala sobre as pós-graduações, né? Elas são criadoras de oportunidade para que o aluno se projete profissionalmente. Se diferencie dos demais numa área que talvez tenha poucas pessoas pesquisando, pouco conhecimento técnico ainda, né? É o caso desses alunos nossos, como é o Gabriel aqui também, já foi para o mestrado. Perfeito. Aí, focado num determinado assunto, né? Exatamente. Eu acredito que futuramente isso aí vai te trazer uma prospecção profissional muito grande. Muito grande, entendeu? Então... Sim, o que acontece muito assim, durante esse período a gente já está em contato com diversas montadoras. Perfeito. Sim. E eu já estive dentro da Volks, já estive dentro da fábrica de motores da Volks, na montadora dos sistemistas deles, que é a Thyssen. Então a gente participa de reuniões e tem visto essas ações de mobilidade. E eles têm essa demanda. O que acontece é o seguinte, muitas vezes que eu vejo, às vezes a montadora ela tem uma demanda,
Só que ela precisa de uma mão de obra qualificada. E aí, às vezes, você vai ver, o mercado oferta até muita mão de obra. Mas é uma mão de obra que não é com a qualificação que eles precisam. Exato, E isso acaba sendo muito difícil. Então, você vê que acaba acontecendo essa ponte acaba sendo difícil entre a mão de obra que é fornecida pelo mercado e a mão de obra que eles demandam. E muitas vezes você vai olhar as exigências, é por pura desinteresse da pessoa durante o período da graduação Exato. e se aprimorar. Porque Entendeu? se ele tivesse buscado ser aprimorado, ele conseguiria preencher os pré-requisitos ali. Exatamente. Exato. Porque a formação na área da engenharia, assim, a gente sabe, né? Teve um declínio bastante grande, até por conta da pandemia aí, que nos prejudicou bastante, né? Eu acho que a indústria também está sentindo isso. Você falou em desinstalação de indústrias, né? Isso, com certeza, foi ocasionada por falta de pessoal técnico para operar isso daí, né? E de lá para cá vem acontecendo. Como houve essa defasagem aí, a gente vai sentir isso por mais alguns anos ainda. Vai. Né? Inclusive, assim, montadoras que estão se reinstalando têm passado por esse problema, que é falta de pessoal técnico. Né? Recurso recurso humano pessoal, técnico, recurso humano tá difícil. Muito crítico, né? É isso mesmo. Então tá bom. Mas foi muito bom o nosso bate-papo aí. O engenheiro Gabriel também foi capitão aqui do Fórmula, o Saler Racing, né? Foi fundador da equipe aqui por 3 anos, né? 3 anos. 3 anos aí. 3 anos. Competindo no Fórmula Sai aí. Já estava envolvido com os motores aí. Começou com o turbojato, depois foi para a área a turbina Fórmula etanol SE. lá fez um sucesso. Sucesso. Mas são todos projetos, você vê, projetos acadêmicos que criam uma expectativa muito grande dos alunos, né? Principalmente os alunos do ensino fundamental, quando vêm, eles olham esses projetos aí com outros olhos, né? É algo novo para eles, é diferente do que você projetar para alunos de graduação, né? Os alunos do ensino médio são mais interessados aí. Mas isso tudo, né, Gabriel, se resume num ponto: interesse. Ir atrás, né, para se desenvolver, crescer naquilo que você realmente quer. Né? Exatamente. Então, isso, com certeza, dá um ponto muito positivo para o aluno, né, os que desde a graduação já se foca nesse ponto, entendeu? Perfeito. Então, a gente fala, né, em sala de aulas, Gabriel, você deve se lembrar, né, o interesse que o aluno deveria ter. Olha, tem interesse, entendeu? Sabe um negócio? O pessoal às vezes acaba culpando muito o mercado. O mercado tá ruim, Sempre a culpa é de um terceiro. Sim, lógico. O que acontece, o que eu vejo é o seguinte, se a pessoa se desenvolve, se ela é um bom profissional, se ela está sempre procurando o que é novo, tecnologia, cara, essa pessoa não vai ficar de fora do mercado. Não vai ficar de fora do mercado. Certo? Então, assim, o mercado tá ruim. Cara, o mercado tem altos e baixos desde 1900. E aí passa pela Revolução Industrial, passa por uma fase de desenvolvimento, uma fase de desindustrialização, depois industrializa de novo. Isso é durante toda a história. Exatamente. E hoje nunca se teve tanto acesso à informação com tanta facilidade. Exatamente. Antigamente tinha-se uma dificuldade muito grande para você ter acesso à informação. Cada dia mais rápido, né? Hoje, a gente tem um smartphone que você tem acesso a tudo. Você tem tudo ali, né? Então, parece que assim, quanto mais fácil está o acesso à informação, menos as pessoas parece que tendem a procurar informação ou se desenvolver. É verdade. E a mensagem que eu deixo é: busquem se desenvolver, busquem qualquer atividade que for fazer. Eu particularmente, eu sempre pensei dessa forma e a minha trajetória aqui no Salesiano foi assim. Se eu fosse fazer a disciplina de motores de combustão interna, eu tinha que ser o melhor nessa disciplina. Se eu fosse fazer a disciplina de elementos de máquina, ou a disciplina de resistência de materiais, eu tinha que ser o melhor nessa disciplina. Exato. Eu tinha que dar o meu melhor nessa disciplina. Então, busquem dar o melhor de si, que você não vai ficar de fora do mercado. Sim, vai ter espaço. Muito bom. É isso aí, entendeu? Bastante interessante esse assunto aí, né? Olha, traz, com certeza, nós vamos convidá-lo novamente.
Vamos seguir nessa linha Nessa aí, né? linha, Trazendo né? essas informações aí, perspectiva aí, encorajamento para esse nosso público, nossos alunos, Exato, né? E o então- público que nos assiste também, né? Exatamente, né? Isso porque isso fica aberto ao público. Então, porque eles vão assistir aí esse podcast, quem estiver assistindo, que vão assistir futuramente, né? Um professor, o professor aí deu aula para o aluno Gabriel, que esteve aqui nesses bancos aqui onde nós estamos sentados, aprendeu e hoje se encontra nessa posição, tá? Então, isso é muito gratificante, né? E que eles veem que eu posso também. Se eu tiver interesse, eu vou conseguir chegar nesse ponto e até um pouco mais, se eu quiser. Exato, né? sim. Então, isso tudo é muito importante, Gabriel. Tá bom. Então, encerrando aí esse nosso bate-papo aí, muito interessante, né? Que nos Com trouxe aí certeza. o Gabriel, Tá. ex-aluno nosso dos cursos de Engenharia Mecânica, para o nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, versão 2024 do Unisalesiano. Agradecendo o professor Norberto por nos auxiliar aí nesse trabalho e, em especial, um agradecimento especial, viu, Gabriel, que deixou suas atividades aí lá na Unesp, você está voltando para lá ainda hoje, Isso, né? volto para lá ainda Ainda hoje. Nos proporcionou claro. aí esse momento aí muito interessante, bastante gratificante, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Gabriel, Bom, nós agradecemos, Gabriel, a sua presença aqui, essa explanação, né, que é muito importante, quando diz aí o professor Nelson, tá? E que isso vai servir muito de incentivo para todos aqueles que estarão assistindo essa entrevista sua aí, a respeito de motores de combustão interna. Meu muito obrigado, professor Nelson, professor Norberto. Fica aqui o meu agradecimento por estar podendo participar de um congresso tão renomado. Bom, fico à disposição, o que precisar tirar dúvida, se os alunos quiserem me procurar, quiser conhecer, aprender, o que eu puder passar em termos de conteúdo. Eu sempre falo que, da mesma forma como as pessoas, eu tenho pessoas chaves na minha vida que me ensinaram muito, eu procuro fazer o mesmo com todos os alunos ou com todas as pessoas que me procuram, Sim. que é passar informação, que é disseminar informação, porque sozinho a gente não é ninguém. Então, juntos somos mais fortes e quanto Com mais certeza. pessoas pensantes nós temos, maior vai ser o desenvolvimento das tecnologias que nós temos atuais, né? Então, certeza. deixo aí o agradecimento e fico à disposição. Para qualquer um que quiser me procurar, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, viu?